Normalmente, para circuitos de água quente, trabalhamos com tubulação em PPR. Então, vamos usar uma tubulação verde aqui para fazer nosso desenho. Vamos escolher uma linha mais grossa aqui. Então, saída da caixa d'água, eu faço a saída da caixa d'água e conecto no boiler na parte esquerda. É importante, é uma convenção que se usa sempre adotar um lado saídas e outro lado entradas. Então, fica mais fácil essa construção se você usar essa terminologia. Acessos ao boiler do lado direito e saídas do lado esquerdo. Então, saída para o coletor e saída para o consumo. Acesso da água da caixa d'água e retorno do coletor. Então, fique entendido essa questão também. Vamos fazer, então, a nossa conexão aqui do boiler. Então, vamos começar aqui, vamos fazer um desenho aqui representando a conexão na caixa d'água. Aqui nós vamos fazer um desenho mais longo aqui para facilitar o entendimento, mas cada caso é um caso, você vai ter que se adaptar de acordo com o espaço disponível. Então, aqui, uma questão bem importante. Eu poderia fazer essa conexão aqui dessa forma. Porém, o que acontece? Esse coletor começa a funcionar, a água quente daqui ela vai aquecer também aqui. Como aqui é um desnível e a caixa d'água fica mais alta, essa água quente começa a retornar aqui, vai voltar e vai aquecer essa água dentro da caixa d'água. Mas não é esse o objetivo do nosso sistema de aquecimento. Então, o que se faz para impedir esse movimento? Então, é importante você considerar um sifão aqui no meio do caminho. Vamos colocar um sifão aqui. Esse sifão, a altura, vamos dizer assim, que seja em torno de 30 centímetros. Porém, não tem um limite máximo, né? Então, quanto mais alto ele for, melhor será esse freio. Aqui também precisamos retornar aquele assunto antes, que a água quente não desce morro. Então, ela sempre vai subir. Então, ela vai chegar nesse ponto aqui e vai travar aqui. Como a água quente aqui, a água fria é mais pesada, ela não vai fazer esse movimento aqui naturalmente. Então, eu preciso que alguma força atue sobre esse boiler para empurrar essa água de volta para dentro da caixa d'água. Ok? Então, vamos dar uma limpada aqui nas sobras. Vamos fazer aqui. Aqui assim então. Então, essa seria a conexão. Falta uma coisa aqui que seria um registro de água. Um registro eu colocaria neste ponto aqui, ó. Este registro faria o acesso, ou interromperia o acesso ao sistema de aquecimento solar em caso de alguma manutenção ou alguma perda. É importante esse registro porque se você não instalar ele, depois para você esvaziar isso aqui ou alguma manutenção aqui pode te alimentar essa água infinitamente. Então, é necessário ter um ponto de obstrução quando for necessário. O próximo passo aqui seria conectar esse coletor. Então, vamos conectar o coletor, como falamos antes, a saída do lado esquerdo. Então, vamos sair daqui vamos pegar a tubulação PPR e vamos instalar, então, nosso coletor de água. Então, aqui seria essa conexão que eu faria aqui para ligar esse conector aí. Um ponto importante, eu sei que tem muita gente que tem muita experiência na área e a gente reconhece que nós não sabemos tudo. Nosso objetivo aqui é falar com aquela pessoa que tem interesse na tecnologia ou que tem um sistema instalado que às vezes tem uma dificuldade de operação, tem alguma ineficiência e de repente conseguimos ajudar essa pessoa a resolver uma questão, a resolver um problema. E também aquele que busca a solução para que encontre uma ideia clara de como
como simples é o processo e como pode ser feita essa instalação na sua casa e como falamos, trazer essa tecnologia para perto, para dentro de casa. Então aqui vamos conectar então o retorno do coletor ao boiler. Vamos sair deste ponto aqui, vamos afastar um pouquinho para dar mais espaço. E conectamos ele aqui no boiler, no retorno do coletor. Normalmente tem uma etiquetinha aqui que fala sobre os pontos adequados. Aqui, então, eu falei antes, né, um ponto importante, e o mais importante, eu diria assim, para a eficiência desse processo, é observar esse caminho de retorno na água quente. Então, aqui é fundamental, e 99% dos casos de manutenção em sistema de aquecimento solar, ou danos ao sistema de aquecimento solar, acontecem por causa dessa linha de retorno da água quente. Então, se você deixar ou permitir que esse trajeto fique em horizontal, ou descendente, ou em sifão, essa água quente aqui do coletor não retorna para o boiler. Ou ela retorna em golpes, assim, tipo, ferveu aqui, fez pressão e descarrega lá no boiler. Fica brrr. Daí é sinal claro que tem um problema de dinâmica de retorno. Aqui é importante também nós considerar algum registro e algumas possibilidades de você fazer manutenção posterior. Então, um ponto que a gente precisa considerar, e eu vou explicar para vocês com cuidado para que não tenha surpresas. Aqui você pode instalar um registro na saída do boiler para o coletor e também um registro neste ponto aqui. Esse registro aqui é importante você ter, uma vez que pode acontecer alguma manutenção, algum dano aqui, você tem uma opção de fechar a circulação de água. Porém, o que eu quero chamar a atenção para vocês depois, eu posso rodar um vídeo para mostrar o que acontece quando eu fecho aqui e fecho esse aqui simultaneamente num dia onde tiver sol sobre esse aquecedor, esse coletor. Então, fechando esse ponto e fechando esse ponto, eu crio um vaso de pressão aqui. E essa pressão ela sobe com o aumento da temperatura da água, ela vaporiza, aumenta a densidade, faz a pressão e a pressão vai romper alguma coisa aqui. Normalmente o que rompe é a estrutura do manifold no suporte de trás. Ou também acontece em alguns casos que tiver um bom suporte aqui no final do coletor, que rompa um tubo para aliviar essa pressão no circuito. Nas nossas instalações que eu recomendo fazer, que eu oriento, eu não coloco o registro nesse ponto aqui, porque é um pocaió que te impede de criar um vaso de pressão no coletor. Um ponto que você precisa considerar também é a possibilidade de limpeza do boiler. Se você fizer essa conexão aqui, você não vai conseguir fazer limpeza no boiler, se um dia for necessário. Então, é importante você pensar na possibilidade de colocar um registro, uma linha para esvaziamento desse boiler. Vamos voltar aqui e coloca um registro nesse ponto aqui. Ó. Desculpa aqui, vamos pegar uma outra. Aqui você põe um registro para fechar, então, esse caminho alternativo que você vai construir aqui. Então, aqui. Um registro aqui seria uma observação importante. Então, você constrói um registro aqui. Tá certo? Então, temos nosso sistema praticamente instalado. Então, eu vou retirar este registro daqui, ó, para que não precisamos nos preocupar com vaso de pressão. Essa ferramenta aí está onde? Vou fazer uma linha nova. Então, conecta esse retorno aqui direto ao boiler.